Bom, galera, já escolhemos o tema de hoje e o cenário vai ser esse aqui, que é bem próximo à minha casa. Ali ao fundo a gente tem uma rua sem saída e é lá que a gente vai gravar esse vídeo. Enquanto isso, deixa eu virar a câmera para mim. Bom, você que está chegando aqui agora, aproveita, já se inscreva no canal. Quando você se inscreve no canal, o YouTube entende que é um bom conteúdo, compartilha isso para outros brasileiros. Então vamos lá, falando diretamente sobre o tema do vídeo, que é: por que os brasileiros estão vindo para Portugal em 2022? Tem uma frase que eu falo sobre Portugal que eu acho que define muito bem, né, essa questão de vir para cá, que é: no Brasil eu tenho tudo que eu amo, mas eu não tenho tudo que eu preciso. Aqui em Portugal eu tenho tudo que eu preciso, mas eu não tenho tudo que eu amo. Que é mais ou menos assim, ó. Nós, os seres humanos, a gente está sempre em processo de evolução. Ou seja, a gente quer sempre o melhor para a nossa vida. E a gente sempre pensa que o melhor ainda está por vir. O melhor ainda vai ser aquilo que eu vou conquistar. O melhor carro eu ainda não tenho. A melhor casa é aquela que eu desejo. E a gente está sempre querendo melhorar alguma coisa na nossa vida. Então, tem muita coisa que a gente gostaria que acontecesse no Brasil e infelizmente não acontece. Só que existem certas coisas que a gente sabe que é obrigação de um país. Segurança é obrigação de um país. Você tem que viver num país onde você se sente seguro. Qualidade de vida, você tem que ter no seu país. Sossego, tranquilidade, possibilidade para educar os seus filhos. Você quer ser reconhecido pelo seu trabalho. Quando você trabalhar, você quer poder pagar suas contas e se divertir aos finais de semana. Você quer que sobre dinheiro. Então, pensando nisso, todo ser humano sempre pensa em melhorar de vida. Já que não está bom no país de origem, eu tento ir para outro país. E por que os brasileiros acabam vindo para Portugal? Primeiro, nós temos uma ligação muito forte com Portugal. Quase todos nós tivemos um bisavô, um tataravô, um primo que é português. No meu caso, os meus bisavós, eles eram da cidade de Condeixa Velha, que pertence ao distrito de Coimbra, que está a mais ou menos 130 ou 150 quilômetros daqui, que é um vídeo que eu vou fazer logo mais, para poder resgatar as minhas origens. Só que eles fizeram o caminho inverso. Eles saíram daqui e foram para o Brasil para poder tentar a vida. Então eu já tenho uma ligação através da minha família, através do meu DNA. E aí quando a gente começa a olhar tudo isso, e você vê que você mora num país que é legal, que tem um clima bom, mas que você não consegue conquistar as coisas que você deseja, você começa a se frustrar um pouco. Eu falo com muitos brasileiros e o motivo principal de sair para viver uma vida e começar uma vida do zero, e advogado trabalhar como garçom, e psicólogo a trabalhar cuidando de criança aqui em Portugal, e de tantos outros cargos que você tem que começar do zero, é a frustração que a gente sofre no Brasil. Cara, às vezes você estudou muito ou você estudou pouco, você trabalha muito e chega no final não sobra nada para você. Não sobra dinheiro para você se divertir, você não consegue ter o carro que você deseja. A gente vive de aluguel há muito tempo. Para comprar uma casa, eu tenho que fazer uma dívida de 30 anos e eu já não quero mais isso. E aí você começa a ver algumas coisas e você fala: meu, quando que a vida vai mudar? Em que momento muda a vida? Em que momento eu realmente vou conseguir conquistar aquilo que eu desejo? Aquilo que eu trabalho tanto para ter? E é nessa hora que a gente começa a estudar as possibilidades de imigração para outro país. E aí quando a gente começa a pensar em Portugal, por essa ligação dos nossos parentes e principalmente pelo idioma, as pessoas começam a falar: Portugal pode ser uma boa possibilidade. Tem uma frase que eu falo sobre Portugal que eu acho que define muito bem, né, essa questão de vir para cá, que é: no Brasil eu tenho tudo que eu amo, mas eu não tenho tudo que eu preciso. Aqui em Portugal eu tenho tudo que eu preciso, mas eu não tenho tudo que eu amo.
Ou seja, lá no Brasil eu tenho os meus amigos, eu tenho a minha história, eu tenho o meu DNA, eu tenho a minha profissão, eu tenho a rua onde eu fui criado, eu tenho várias memórias, mas eu não tenho o que eu preciso. Eu não tenho sossego, eu não tenho tranquilidade, eu não tenho segurança, eu não tenho possibilidades, eu não tenho oportunidades. E aí eu venho para cá. Aqui em Portugal, tenho sossego, tenho qualidade de vida, tenho segurança, tenho tranquilidade, tenho oportunidade, tenho possibilidades, mas eu não tenho as pessoas que eu amo. E é difícil entender isso no início, né? Porque se dependesse da gente, eu acho que todo imigrante, não só o brasileiro, eu gostaria de ter tudo que eu tenho aqui em Portugal no meu país de origem. Se eu tivesse a vida que eu tenho aqui em Portugal, no Brasil, eu nunca teria imigrado, porque lá seria top. Mas infelizmente, quando eu olho para tudo aquilo que eu preciso para ter uma vida de qualidade, para dar educação para os meus filhos, para poder viver bem, para poder ter os meus finais de semana livre, para poder ter um poder aquisitivo melhor, eu só consigo aqui em Portugal. No Brasil eu não estava conseguindo. E olha que eu estou falando isso de 5 anos atrás. Eu quando vim para cá, o cenário era outro, as coisas eram outras dificuldades. E a galera que veio antes de mim era mais difícil ainda. E quem veio há 20 anos atrás era mais difícil ainda. Então, a cada momento, o mundo evolui, vem uma dificuldade diferente e a gente aprende a lidar com tudo que vai acontecendo no mundo. Agora, voltando para o tema central. Por que que os brasileiros estão vindo para Portugal em 2022? Porque entendem que aqui em Portugal consegue-se viver bem com um salário mínimo. E aí você vai ver vários vídeos na internet falando que não, que é difícil. A questão é assim, ó, sempre que nós brasileiros fazemos um comparativo, a gente compara o salário mínimo que eu ganho no Brasil, se dá para viver, com o salário mínimo que eu ganho em Portugal. E quando a gente faz essa comparação, eu sozinho ganhando um salário mínimo no Brasil, eu não consigo pagar casa, ter um carro e ter qualidade de vida. Aqui em Portugal, ganhando um salário mínimo, no cenário atual, eu consigo sozinho, pelo menos, alugar um quarto, eu consigo comprar um carro e eu consigo ir vivendo. Talvez não como eu desejo, mas eu consigo viver melhor do que eu vivo no Brasil. Essa é a grande questão. E eu entendo que os portugueses dizem, ah, mas isso é loucura, mas é complicado. Sim, mas é porque vocês nunca viveram no Brasil. Nós brasileiros, quando a gente vem para cá, qualquer coisa que a gente tenha diferente daquilo é maravilhoso, é fantástico, é sensacional. Então, eu vejo que algumas vezes alguns portugueses veem um vídeo meu e ficam questionando, ah, você não pode falar isso. Posso, porque eu sou brasileiro, venho do Brasil, sei como que é o cenário atual, sei quanto que eu ganhava lá, sei quanto eu gastava. E digo para você, aqui, você controlando bem o seu dinheiro, seja sozinho, seja um casal, uma família, você consegue ter uma boa vida, tá? Lá em casa nós somos em 5. Sou eu e a minha esposa, basicamente, são 2 rendas, a gente ganha aproximadamente o dinheiro, juntando o dinheiro, a gente ganha entre 1.600 e 1.700 euros por mês, a gente consegue ter uma boa vida. Foi sempre assim? Não. No início foi muito mais difícil. Mas aos pouquinhos você vai entendendo Portugal, você vai acostumando com os custos, você vai vendo onde você pode gastar mais dinheiro, onde você precisa poupar mais dinheiro, e aí você vai entendendo a cultura do país. Uma outra coisa que faz os brasileiros virem para cá, para Portugal em 2022, é a questão dos filhos. Aqui em Portugal a escola pública funciona. Aqui em Portugal os alunos respeitam o professor. E nós, os pais, pelo menos eu na condição de pai, eu incentivo e falo para os meus filhos a importância que tem um professor na vida deles. O quanto é difícil ser professor, o quanto é importante, como eles precisam valorizar. Não tem aquela questão que a gente passa no Brasil que infelizmente já não se tem mais respeito com os professores. Aqui não, aqui se tem muito respeito com os professores. E tudo que você viver aqui em Portugal vai ter os dois lados. A adaptação é difícil no início. Eu lembro, quando a gente chegou aqui, as minhas filhas, são gêmeas, tinham 4 anos. Foi difícil a adaptação delas. O meu filho tinha 8. Ele passou sim por um preconceito em uma escola que ele estudou. Mas aí você vai falar mal de Portugal? Você vai generalizar? Não. É uma situação que aconteceu
Infelizmente aconteceu, a gente deixou ele um período na escola, explicou, contou para ele o que acontece e depois mudou de escola e problema resolvido. Tem uma grande questão também, que os brasileiros que vivem aqui, eles querem falar mal de muita coisa de Portugal, de um país que nos acolhe tanto, que nos dá possibilidade, que nos dá oportunidade. É claro, é uma via de mão dupla. O imigrante precisa de Portugal, como Portugal precisa de imigrante. A gente ajuda a aquecer a economia. A gente pega aquele tipo de trabalho que muitas vezes os portugueses não querem, ou estudaram, ou tem mais qualificação para outras coisas. Então você não pode falar mal. Tem preconceito em Portugal como tem no Brasil, como tem na Rússia, como tem no Japão, como tem em qualquer lugar do mundo. O que você não pode, na minha opinião, é ficar cuspindo no prato que você comeu ou que você come, né? E aí de repente há quem diga, Rodolfo, mas e aí, olha aí você falando do Brasil. Não estou cuspindo, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro. Porém, em determinado momento, viver no Brasil não dava mais para mim. Eu já não conseguia mais a nível de custo de vida, a nível de frustração de carreira, a nível de objetivos futuros. Chegou uma hora que eu já não via mais, eu já não estava empolgado. E foi aí que eu decidi vir para Portugal. Se você está assistindo o meu vídeo agora, e você está aí no Brasil, existem algumas premissas que eu falo muito via WhatsApp, eu falo muito quando eu estou no Instagram, são 4 pontos importantes que você precisa analisar antes de vir para cá, tá? Questão número 1 é por que você quer morar em Portugal? Por quê? Esse porquê é muito forte. O meu porquê é meus filhos. É poder oferecer para eles o melhor cenário possível, e o melhor cenário possível é Portugal, não estava no Brasil. Então, em dias de chuva, em momentos difíceis, quando eu tenho saudade da família, dos meus amigos, da festa, quando eu tenho lembranças, eu lembro, não, eu estou em Portugal para poder oferecer para os meus filhos oportunidades, possibilidades, e aqui eu consigo criar eles da forma que eu desejo. Questão número 2 é escolher uma cidade. Embora no meio do caminho isso possa mudar. No meu caso, quando eu vim para cá, eu ia ficar em Santarém, e o casal de amigos nossos acabou nos abandonando, mas eu estudei muito sobre a cidade. Eu sabia onde estava a cidade, quais eram os tipos de trabalho que tinha, quanto custava o arrendamento, como que era o clima, em qual época do ano. Então a questão número 2 é você escolher uma cidade para você morar e você estudar, mergulhar de cabeça nisso. Questão número 3 é o planejamento financeiro. Não venha com essa ilusão de, eu vou com pouco dinheiro e vou me virar. Já vi vários canais falando, eu fui com pouco dinheiro e fiz dar certo. Cara, isso é uma loucura. Pode dar muita coisa errada. Então, a orientação que eu dou é traga de 6 meses a 1 ano de contas pagas. Assim você consegue começar a sua vida. E a questão número 4 é a questão psicológica. Será que você está disposto a começar do zero? Você é advogado, você é psicóloga, você que é professor aí no Brasil, você de repente lavaria prato para viver aqui em Portugal? Porque é resetar a vida, é começar do zero, é aceitar o trabalho que está disponível para você. E para você se dar bem aqui em Portugal, você não pode ter o preconceito de falar, não, eu sou fulano de tal, eu tenho tal profissão. Não vai adiantar. Aqui existem trabalhos que você literalmente tem que fazer e aos pouquinhos você vai aprendendo, você vai criando novas profissões, você vai criando novos caminhos, você vai tendo novos contatos e aí você consegue mudar de área. Mas inicialmente a gente precisa aceitar aquilo que tem disponível, tá? Essa questão psicológica é importante falar. Por quê? Você vai conseguir ficar longe dos seus amigos? Vai conseguir ficar longe da sua família? Vai conseguir esquecer as memórias que você tem e criar uma nova história? Tem muito brasileiro que bate e volta em Portugal por causa disso. Porque o cara vem pra cá, de repente, ele consegue um bom trabalho, ele consegue ter uma casa legal, mas ele tá sozinho. E a vida de imigrante é uma vida solitária, né? Até você fazer novas amizades, criar novas histórias, cara, é difícil. Eu cheguei aqui em Portugal com 30 já são 5 anos de Portugal. E eu senti muito a saudade dos amigos, a saudade da família, os amigos da faculdade, os amigos da rua, a família, os amigos do churrasco. Cara, faz falta isso. Mas, lembra lá o número 1, porque é o mais importante. Vale a pena deixar a saudade de lado para oferecer boas condições para os meus filhos, tá? Outra coisa que traz os brasileiros a Portugal é a questão da possibilidade de ganhar dinheiro.
e aí eu vejo outros canais falando que sim, e aí eu vou dar a minha opinião. Lembrando vocês que o canal Viseu Portugal, ele é um dos poucos canais da internet que fala a verdade sobre o processo de imigração. Rodolfo, verdade baseada no quê? Baseada na minha história. Eu só consigo falar sobre aquilo que eu vivi. Qualquer outra coisa, eu estou contando a história de outra pessoa. E aí isso não é verdade. Então, o que eu posso afirmar com toda a verdade para você é, todos os relatos que eu tenho, todos os vídeos que eu gravo, é com base na minha experiência, na história que eu vivi junto com a minha família, em cada passo que eu dei. Quando eu conto a história de outras pessoas, eu já falo, ó, essa não é minha história, isso é de tal fulano, de tal lugar. Se você de repente vem à procura de ganhar dinheiro aqui em Portugal, e eu não sei se você é sozinho, eu não sei se você é um casal, eu não sei se você é uma família, na minha opinião é muito difícil você vir para ganhar dinheiro. Se você é uma família, você vai conseguir equilibrar a sua vida financeira. Você vai conseguir morar numa boa casa ou num bom apartamento. Lembrando que o arrendamento está cada vez mais caro aqui em Portugal por conta da lei da oferta e da procura. Existem muito mais pessoas procurando imóveis do que imóveis disponíveis. Sendo assim, o que era 500 vai para 650, o que era 650 vai para 800 e o que era 800 vai para 1000. Por quê? Porque se você não pagar, ele paga. E se ele não pagar, o outro paga. E se ele não pagar, vai ter alguém que pague. Tá? Então assim, para ganhar dinheiro eu acho muito difícil. Você como família consegue equilibrar e ter uma vida financeira tranquila. Consegue pagar as suas contas, consegue passear, consegue comer fora, consegue de repente ter um modelo de vida que no Brasil você não conseguiria, por conta do custo de vida. Se você é um casal, talvez te sobre dinheiro, mas você vai ter que fazer alguns sacrifícios. Você já não vai poder sair tanto, já não vai poder se divertir tanto. Tudo vai depender do padrão de vida que você quer ter, do carro que você quer ter aqui em Portugal. E se você é sozinho, eu acho que sim, você consegue ganhar dinheiro. Porém, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Você vai ter que ter uma vida muito minimalista. E assim, se o seu foco é, sei lá, quero guardar 200 euros por mês, é possível, mas vai ser muito apertado. Você vai ter que abrir mão de muita coisa. Você vai ter que deixar aquelas vontades, aqueles desejos que você tem, de repente de passear, de comer alguma coisa, de comprar um carro, de comprar roupa, de lado, para poder juntar dinheiro. Então, em resumo se for uma pessoa sozinha, acho que sim, ela consegue guardar dinheiro, mas vivendo bem apertado. Se for um casal, também consegue. Agora, uma família eu acho muito difícil. Eu acho difícil uma família realmente onde o marido e a esposa trabalham, eu acho que eles conseguem equilibrar as contas. Acho difícil conseguir guardar dinheiro para investir em alguma outra coisa. Tem uma outra coisa que faz os brasileiros virem para cá, e isso pouca gente comenta na internet. Você sabia que aqui em Portugal, se a gente faz um financiamento, o financiamento acaba sendo mais barato do que o valor que eu pago de renda? Olha a estabilidade desse país. Então, vou dar um exemplo. No meu apartamento eu pago quase 500 euros. Eu e a minha esposa, nós estamos em um momento que a gente está escolhendo uma casa para comprar. Só que a gente não quer fazer aquela dívida de 30 anos. Não, eu quero comprar uma casa e me endividar durante 30 anos. De repente eu quero comprar uma casa mais barata e reformando essa casa, e aos pouquinhos a gente vai melhorando isso, né? Então, se eu financiar essa casa, eu vou pagar um valor de prestação da casa menor do que o valor que eu pago de aluguel. E isso traz muito conforto. E tem alguns brasileiros que sabem disso, então pensam, peraí, eu vou para Portugal, eu faço financiamento da minha casa, porque eu vou pagar mais barato do que eu pagaria num aluguel. Porque aqui, Portugal tem uma estabilização financeira diferente do Brasil. Embora, por conta desses últimos 2 anos, que aconteceram tantas coisas, essa questão do final 19, essa doença que a gente pode falar aqui no vídeo, essa questão dessa disputa territorial entre esses países, da Ucrânia, da Rússia, e isso afetou muito a economia de Portugal. Os preços foram lá em cima, né? Então tem muita coisa. Ontem, por exemplo, eu fui fazer uma compra, eu gastei 85 euros. Coisa essa que normalmente eu gasto 60, 70 euros por semana. A compra em casa é semanal. E ontem eu vi o reflexo disso. A mesma compra que eu fazia, eu gastava 60, 70. Ontem eu gastei
85. É um aumento aí de 15 euros na minha compra. Então, 15 por semana, 15 são 60 euros de aumento no final do mês. O que era uma compra de 250 aproximadamente, já foi para 310 euros. Mas Portugal, mais uma vez, pensando nas pessoas, pensando no ser humano. Agora em outubro vai dar um apoio para quem vive aqui de 125 euros. Para quê? Porque entende que o custo de vida está alto. Então Portugal está dizendo, ó, eu sei que o custo de vida está alto, estou tentando fazer o melhor que eu posso e por isso eu vou te bonificar aqui com um valor de 125 euros para ajudar você nas suas despesas. Então Portugal é um país maravilhoso na minha concepção. Cara, que país maravilhoso para se viver com a família, em casal, sozinho. Ele realmente se preocupa com as pessoas que vivem aqui. E nós, os imigrantes, sentimos muito esse reflexo. Talvez quem é português não sinta isso porque nunca emigrou. É igual. Se acontecesse alguma coisa assim comigo no Brasil, talvez eu não notaria como é bom o Brasil. Por quê? Porque eu vivi lá, aquela é a minha única realidade, aquela é a minha única visão, e como eu não tenho como comparar isso, eu falo, ah, é ruim. Agora, quando você tem duas realidades, igual eu, vivi no Brasil muito tempo, agora aqui em Portugal há 5 anos eu comparo e falo, meu, olha que maravilhoso isso. Então, existem vários motivos que trazem os brasileiros a viver aqui em Portugal no ano de 2022, tá? Para finalizar o vídeo, eu vou citar 5 coisas maravilhosas aqui de Portugal, para de repente você pesquisar, porque eu não quero que você tire como base somente a minha opinião, né? A opinião do canal Viseu Portugal. Minha opinião é com base na minha história, com base naquilo que eu vivo, na minha rotina, naquilo que eu penso, e eu quero mesmo, de verdade. Qual que é o meu objetivo com o canal? Pega a informação que eu estou te dando e vai pesquisar para ver se realmente é verdade. Eu trago a informação de qualidade. Você vai atrás para verificar se isso realmente é verdade, tá? Você tem vários órgãos aí que você pode pesquisar. Vou te dar um exemplo. Quando eu soube dessa questão do apoio de 125 euros, eu fui no site das finanças, que vai ser pago através do site das finanças, para ver se essa informação ela era de verdade ou não. Então eu sempre vou em busca da origem da informação. Se é alguma coisa com as finanças, site das finanças de Portugal. Se é alguma coisa com a segurança social, site da segurança social. Se é alguma coisa relacionada ao CEF, site do CEF. A questão é que tem muita gente preguiçosa, que quer a informação mastigada, beijada e acaba acreditando na opinião do outro, sem saber se aquilo é verdade ou não, tá bom? Lembrar você mais uma vez, se inscreva no canal Viseu Portugal. Quando você se inscreve, o YouTube entende que é um bom conteúdo, compartilha isso para outros brasileiros que estão pensando em vir morar em Portugal, tá bom? Então vamos lá, 5 questões, 5 prós que trazem os brasileiros a morar em Portugal. Questão número 1 é a questão da segurança. Aqui em Portugal é muito seguro. Eu vou virar a câmera para vocês, para que vocês notem uma coisa, ó. Ali na frente, deixa eu vir mais para cá. Ali, ó, aquelas torres cinzas, são os prédios onde a gente vive. São 4 torres cinzas. Aqui tem 2 e lá ao fundo tem 2. E você vai notar que a maioria das pessoas deixa o carro na rua, tá? A maioria das pessoas não usa a garagem do prédio. Então as pessoas param seus carros na rua sem medo nenhum de serem assaltadas. Aqui ninguém vai roubar o step das pessoas. Aqui ninguém vai tentar abrir o carro e roubar o que tem dentro. Em muitos casos, as pessoas às vezes deixam até o vidro aberto, porque sabem, a cultura do país já diz, você mexe naquilo que é seu, aquilo que não é seu, você não põe a mão. Então, olha só, tá ali, ó, parando um carro agora, a maioria das pessoas, seja um BMW, seja qualquer tipo de carro que você veja, as pessoas acabam parando o carro na rua. Elas não têm medo, porque sabem que aqui em Portugal realmente se tem muita segurança. A questão número 2, que traz os brasileiros a morarem em Portugal, é a questão da qualidade de vida em família. Quando você mora em Portugal, automaticamente o país te convida a ter qualidade de vida. Você tem ruas limpas, você tem segurança,
você consegue trabalhar morando perto da sua casa, ou seja, você não tem trânsito, você não demora 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Normalmente você demora 20 minutos, 30 minutos, no máximo 1 hora, tá? Quando é 1 hora. O caso mais extremo assim, eu moro longe do meu trabalho, 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Então você consegue ter qualidade de vida, você consegue ter acesso a fazer os seus hobbies, a fazer prática de esporte, de repente jogar futebol, jogar vôlei, fazer corrida, fazer caminhada, levar os seus filhos para se divertir, levar os seus filhos no parque. Então essa é uma outra questão que faz os brasileiros virem para cá, tá bom? A questão número 3 é a questão do idioma. Embora existam muitas coisas que são diferentes, o fato de falar português já é muito mais fácil do que se de repente a gente fosse para um país para poder falar inglês. Eu lembro que quando a gente começou essa ideia de imigrar, nós temos família que mora nos Estados Unidos. E aí eles falaram, vem pra cá. A questão é o inglês. Então assim, muito mais rápido eu aprendo o português de Portugal, tem algumas palavras que são diferentes, do que de repente começar do zero a falar inglês. É claro, o país é outro, a estabilidade é outra, as oportunidades são outras. Mas o que eu estou dizendo é que o idioma traz muitos brasileiros a viverem aqui em Portugal, tá? A questão número 4, eu acho que é a educação que você pode dar para os seus filhos. Portugal tem um nível de ensino sensacional. Tem uma escola pública que funciona. A escola realmente funciona. Eu lembro que no início a gente ficava até assustado com tanto dever de casa que as crianças tinham para fazer. Porque no Brasil não era assim. Aqui em Portugal, os professores realmente se preocupam, estão em cima, a escola realmente se importa. E tem aquela coisa das pessoas ligarem para você, convidarem você para ir na escola, para entender a educação do seu filho, para entender como que tá o desempenho dele, se ele está indo bem, se ele está indo mal, se está correndo bem, se ele está com dificuldade, se ele não está. Isso é muito legal. Então, essa 4ª coisa é a questão da educação para os seus filhos. E a questão da 5ª coisa, eu acho que é muito um orgulho pessoal de cada um de poder viver uma vida que você consiga realizar aquilo que você deseja, tá? Então, exemplo disso. Eu tenho um sonho de ter um carro BMW. E no Brasil seria basicamente, para mim, impossível por conta do custo, por conta dos impostos e por conta de não viver tranquilo com esse carro, tá? Talvez tenha pessoas aí no Brasil que estão assistindo esse vídeo que já tem esse carro, mas se você tem esse carro no Brasil, você, por obrigatoriedade, você tem que ter seguro, você tem que ter rastreador, você tem que ficar preocupado se não vão te assaltar, se não vão tentar roubar seu carro a todo momento. E aqui não tem isso. Então aqui em Portugal, você tem a chance de realizar os seus sonhos muito mais rápido do que você realizaria no Brasil. A compra de uma casa, ela não é tão distante igual é no Brasil. Ela não é tão cara, os juros não é tão alto. Lembra que eu falei para você que aqui quando você compra uma casa, o valor de prestação que você paga é muito mais barato do que você paga de aluguel? Então essa 5ª questão acho que é a mais importante também, tá? De você conseguir realizar os seus sonhos de uma forma mais rápida. Os sonhos, eles são mais palpáveis, né? Quero uma BMW. Daqui a pouco eu consigo comprar minha BMW. Quero comprar minha casa. Consigo ter minha casa. Sei lá, quero jantar fora 3, 4 vezes por semana. Consigo fazer isso. Então, as pessoas conseguem realizar o seu sonho muito mais rápido do que a gente consegue realizar aí no Brasil. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que isso vá de encontro com aquilo que você está pesquisando na internet. Se você quiser um canal que fala a verdade, é o canal Viseu Portugal. Eu não estou aqui para ficar mostrando e para ficar ostentando o estilo de vida que eu tenho. Não, eu estou aqui para tentar orientar os brasileiros que querem morar em Portugal, falando a verdade. Falando o lado negativo e o lado positivo de Portugal. Se você analisar aí, eu tenho mais de 130 vídeos falando sobre Portugal, né? E aí eu falo a verdade. O que eu não quero? Eu não quero que você venha enganado. Eu não quero que você venha para cá achando que é 1000 flores, que é 1000 maravilhas. Portugal é bom, Portugal é maravilhoso. Porém, tem os contras também. Quem sabe num próximo vídeo eu falo, ou se você puxar na playlist aí Morar em Portugal, você vai ver que tem vários vídeos meus que eu falo o quanto é difícil, o lado complicado de se morar aqui.
Beleza? Então é isso. Para você poder ajudar, para você poder contribuir com o meu trabalho, eu só peço que você se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Você tem dúvidas sobre Portugal? Você tem 3 caminhos para poder falar comigo. Você pode mandar aqui nos comentários, que geralmente eu respondo, tá? Questão número 2, no link da descrição desse vídeo, tem lá uma ligação direta para o meu WhatsApp e eu respondo todo mundo, posso demorar, porque eu chego a falar com mais de 50 pessoas novas por dia. Ou então você pode falar comigo também pelo Instagram. Coloca lá uma pergunta, coloca lá uma dúvida. O mais importante é que você esclareça a dúvida que você tem e que você não venha enganado, que você venha sabendo das dificuldades, que você venha sabendo do lado positivo e de tudo que você vai encontrar aqui em Portugal, tá bom? Tamo junto, grande abraço, qualquer coisa tô por aqui e vamos que vamos, porque eu tenho certeza que da mesma forma que eu venho construindo a minha história aqui em Portugal, você pode começar hoje, amanhã, semana que vem, 2023, cara, tudo depende do desejo e da vontade que você tem de dar certo na vida. O importante é que você tenha tudo isso planilhado, né? O que eu quero em Portugal? Qual é o estilo de vida? Qual é o carro que eu quero ter? Quanto de aluguel eu vou pagar? Onde eu quero morar? Qual é a cidade? Tudo no início é difícil, mas é possível, tá? E a frase final, que é aquela frase que virou um bordão aqui do canal Viseu Portugal. Morar em Portugal não é fácil, morar em Portugal não é simples, mas morar em Portugal é extremamente possível. Quem está te falando isso é um brasileiro da cidade de São Paulo, da zona leste de São Paulo, que é considerado periferia, Itaquera, Vila Carmozinho. Tamo junto, grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau! Bom, galera, dia 18 de setembro, hoje é domingo, agora são 12h20. Já acordei, já fiz uma série de coisas. Tá ali o nosso estúdiozinho pequenininho. Tô saindo de casa agora para poder gravar um vídeo. E isso tudo eu vou colocar lá no final, depois que você assistir tudo. Então, olha só. Em domingo, pleno meio-dia e tal, tô saindo para gravar vídeo. Por quê? Porque isso é importante. Eu quero dar informações de qualidade. Isso acaba sendo uma outra profissão para mim. Faz com que eu consiga rentabilizar a minha vida através das visualizações que surgem ali do canal. Então, tô saindo de casa agora. Olha só. Tô aqui com o tripé na mão. Bora descer aqui. Eu preciso buscar os óculos lá no carro. E hoje a gente vai falar sobre um tema que vai te ajudar muito. Na verdade, você já assistiu o vídeo e viu que eu fiz uma pergunta. Por que os brasileiros estão vindo para morar em Portugal em 2022? Espero que você tenha gostado do vídeo. Bora lá. Então, estamos descendo aqui para a garagem do meu prédio, onde fica lá o meu carro. Pegar os óculos porque tá sol lá fora. O carro tá ali, estacionado. Bora pegar os óculos e começar a gravar. E é assim que tudo começa. Então a gente sai de casa, a gente pensa no tema, a gente pensa mais ou menos quais vão ser os cortes, aonde eu vou gravar. E é isso, eu disponibilizo um bom tempo da minha vida pro canal Viseu Portugal, porque eu sei que isso ajuda muitas pessoas, tá? E o objetivo principal é trazer informações verdadeiras, falar aquilo que ninguém fala. É por isso que eu me orgulho tanto desse canal e bora, estamos crescendo, a galera tem curtido e o trabalho tem sido reconhecido. Bora gravar. Bom, gravação feita agora, eu vou ali na pastelaria do bairro, sentar para poder tomar um galão, que é um café com leite, e comer alguma coisa, de repente um bolinho, alguma coisa assim. Eu vivo aqui de frente para a pastelaria, e aí vou sentar ali para começar a editar o vídeo. Deixa eu virar a câmera para vocês verem. Ali a pastelaria do bairro, aqui o prédio onde eu vivo. E é isso, gente. Bora. Bom domingo para vocês aí.